Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado você curtindo e você compartilhando. E o Brasil, hein? 1-1 ficou? É isso mesmo? Eita, eu tenho uma solução para nós ganhar ganhar a eleição também, claro, né? Não vamos falar disso agora. Eu tenho uma sugestão para a gente ganhar essa Copa do Mundo. Ganha facinho, sabia? Fácil, fácil, fácil. Vamos colocar o ministro Alexandre de Moraes de juiz lá, de árbitro. Nós vamos ganhar rapidinho. Vamos lá, curta, compartilha. Dito isso, vamos seguir viagem. Cadê minhas costureiras, aposentado, pensionista, professor, pintor, né? Costureiras, um beijo aí, faxineiras aí, tá dando um grau hoje na casa, que eu sei que mulher não para, né? O tempo todo trabalhando, né? Um beijo para vocês aí que estão assistindo nós em vários lugares do mundo. Se inscreva. As inscrições voltaram a cair de novo. Se inscreve, curta, compartilha, que isso é muito importante. Celular bomba. Polícia consegue destravar o celular do fim do mundo. Ele mesmo. Quem que é dono desse celular? Um cara que já foi governador, ia ser senador, mas envolvido até o pescoço, ele resolveu não disputar, por conta própria, hein? Por conta própria, ele disse que não ia disputar. Não. Então, eh, vamos lá, vamos direto. Ah, tem aqui o depoimento que vazou aqui, a tal da delação premiada, vazou um trechinho agora, trazer para você. Ó, em depoimento à Polícia Federal, o empresário ladrão Daniel Vorcaro afirmou que o contrato de 129 milhões, firmado com o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, não envolveu troca de favores ou contrapartidas. Apesar das suspeitas levantadas, o acordo previa pagamentos mensais, mas não foi totalmente executado após a liquidação do banco. Não foi pago mesmo os 129 milhões, porque o contrato ainda não tinha vencido e o Vorcaro pagava mensal 3,6 milhões. Então isso aí é verdade. Não chegou a pagar os 129, pagou alguns milhões, pagou. Só que o Vorcaro foi preso antes, mas ia pagar. E tem uma coisa, a hora que vencesse esse contrato, iria fazer um outro contrato. Isso é sem fim, né? Aí foi preso, acabou, né? Acabou aí a mamata aí. Mas ele embolsou ali, parece que foi 55 milhões, salvo engano, né? O Moraes. Acho que foi isso, tá? Pensa bem. Tá, vamos falar então do celular então do Cláudio Castro. A Polícia Federal consegue então acessar o celular do ex-governador investigado por roubo milionário em fundo de pensão. A Polícia Federal conseguiu desbloquear o celular do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. As informações são do colunista Lauro Jardim, o cara que o Vorcaro mandou dar um cacete, né? Vamos lá. De acordo com a publicação, o aparelho estava bloqueado por senha que o ex-governador preferiu não fornecer às autoridades, que conseguiram desbloquear o aparelho. Agora, o seu conteúdo está sendo devidamente analisado. O celular é um dos 3 que foram apreendidos na casa dele. No entanto, um deles estava inativo há anos e o outro tinha apenas 10 dias de uso. Cláudio Castro, olha só, hein? É investigado, pessoal, é alvo, perdão, de uma investigação sobre uma suposta destinação de cerca de 3 bilhões de reais, pessoal, aplicados em empresas ligadas ao Banco Master. De acordo com a Polícia Federal, o montante tinha como origem a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, o SEDAI. E a Rio Previdência, Fundo de Pagamento de Aposentados e Pensões de mais de 230 mil beneficiários no estado.
A Polícia Federal identificou encontros e troca de mensagens entre ele e Vorcaro, antes dos investimentos realizados pelo Rio Previdência do Master. A suspeita é de que a relação entre o ex-governador e o fundador do Banco Master para viabilizar os aportes. Uma quadrilha especializada para poder roubar os aposentados e os pensionistas. E com esse celular destravado, tá, pessoal? Esse celular aí destravado, a certeza absoluta que novas prisões serão aí, pessoal, feitas aí nos próximos dias. Eu tô falando já aí segunda, terça-feira aí, no mais tardar terça-feira aí, nós já teremos então aí novas prisões. Antes de ontem, um governador também, Vital do Rego, disse que ele já está sabendo que novas prisões de gente grande vai acontecer nos próximos dias, mais tardar aí, acredito eu, na próxima semana. Gente, pessoal, que a gente talvez até votou, que a gente brigou por eles envolvidos. E o Cláudio Castro, pessoal, infelizmente, ele está assim envolvido até o pescoço, não somente ele, é o Rueda também, do União Brasil, é Ciro Nogueira do PP, é Mota, é Alcolumbre também envolvido, é gente muito grande, pessoal. E isso vai acabar em pizza ou não? O ministro André Mendonça vai ter coragem para encarar isso de frente? Eu acho que ele é o único ministro hoje, ele e o Fux ali, capaz, pessoal, de tomar a decisão e não ser questionado e a gente acreditar que o Brasil ainda tem justiça. Se essas investigações ficassem na mão do Toffoli, que está envolvido também, já era. Então, Vorcaro preso, a sua delação premiada não valeu de nada. A segunda, o Mendonça já pediu para a PGR se manifestar, porque a PGR se manifestando, ele vai para um presídio comum. E ali, pelo que eu estava vendo agora há pouco, sobre os comentários dos ministros, ele sim, o Vorcaro será sim condenado, né? Condenado. E mesmo se ele for solto, tá? Mesmo se ele for solto agora, ele vai ficar um tempo solto até chegar aí a condenação dele, né? Falar em condenação, pessoal, nós temos informações aqui sobre o Eduardo Bolsonaro. Lula embarca para o G7 sem expectativa de reunião com Trump. Claro que não vai ter, né? Vamos falar do julgamento aqui de Eduardo Bolsonaro? Vamos? O julgamento de Eduardo Bolsonaro no STF chega à reta final. O STF, então, deve julgar na próxima terça-feira, 16, ó. Depois de amanhã. Aí, ó. Ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado pela PGR de coação no curso do processo. Há poucos dias da sessão, porém, a defesa tenta adiar a análise do caso e levanta dúvidas sobre a composição do colegiado responsável pelo julgamento. Na sexta-feira, a DPU, Defensoria Pública da União, pediu ao STF o adiamento da sessão e a convocação de um ministro de outra turma para completar o quórum da primeira turma. O órgão argumenta que a vaga aberta no colegiado desde a saída de Fux pode gerar impasse durante a votação. Eles já pediram isso, outros advogados já pediram isso também, tá? Que está faltando um na primeira, então eles não deveriam julgar. Mas isso foi descartado pelos ministros, né? Porque só tem 4 na primeira turma. O julgamento é o mais relevante envolvendo a família Bolsonaro, desde a condenação do pai. Eduardo responde à acusação de ter atuado junto a autoridades e parlamentares dos Estados Unidos para pressionar o governo norte-americano e adotar medidas contra o ministro do STF contra o Brasil, que é a Magnitsky também, né? Segundo a denúncia apresentada pela PGR, o objetivo seria
constranger integrantes da corte e interferir nas investigações relacionadas aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A PGR. A acusação tem como base elementos reunidos pela PF, que apontam que Eduardo passou a atuar de forma mais intensa nos Estados Unidos após deixar o Brasil. Só que a defesa dele, que é a DPU, que ele não contratou advogado, né? Quando a pessoa não contrata, não tem advogado, é o advogado público, é a DPU, tá bom? Eduardo deixou de comparecer ao interrogatório por videoconferência determinado pelo STF. Diante da ausência, o ministro decretou a revelia do réu, permitindo o prosseguimento da ação sem sua participação. Então o cara está sendo julgado, pessoal, sem nem a revelia mesmo, tá? Sem advogado constituído nos autos, a Defensoria Pública da União foi designada para assumir sua defesa. Viu aí? Quando não tem, o juiz designa aí o advogado. É o advogado dativo, né? Enfim, advogado público, enfim. Agora, às vésperas do julgamento, a DPU sustenta que a primeira turma não deveria analisar o caso sem estar completa. Atualmente, o colegiado é formado por Moraes, Dino, Zanin e Carmen Lúcia. Na avaliação da Defensoria, a composição reduzida pode gerar dificuldade caso haja empate na votação ou eventual reconhecimento de impedimento de algum dos ministros. Na sessão marcada para terça-feira, que é o julgamento dele, os ministros deverão decidir se condenam ou absolvem Eduardo Bolsonaro no curso do processo. A PGR sustenta que o ex-deputado utilizou sua influência política para tentar constranger a corte. Tá. Eles estão tentando ali, o advogado, pessoal, é isso mesmo, o advogado, ele faz isso mesmo, olha, vocês não, tá faltando um, se der empate, pá, mas se der empate, ele é absolvido, tá? O advogado ali faz mesmo ali, pede e tal, só para ter um pedido mesmo, né? Mas empatou, por exemplo, 2 pede para condenar Eduardo, 2 para absolver, ele é absolvido. O empate favorece o réu, tá? Favorece. Beleza? Neste caso aí favorece. Mas nós sabemos aqui para nós que não vai ter empate nenhum, né? Vocês sabem que é impossível ter empate. Eu tô julgando aí esse processo de terça-feira, tá? De 4-0, tá? 4-0. É o que eu acho, tá? Porque é a primeira turma, pessoal, tá? É a primeira turma. Então, essa primeira turma aí você pode ter certeza que não tem muito o que esperar dessa primeira turma, não, tá? Esses ministros aí. Ai, ai. Pessoal, a Michele Bolsonaro, as pessoas estão falando da Michele Bolsonaro, mas a Michele garantiu ali, viu, que na campanha ela vai entrar para dentro da campanha, tá? Vai gravar vídeos, etc e tal, para o seu afilhado, né? O Flávio Bolsonaro. Então, que no momento ela está cuidando do Bolsonaro, que o boletim médico apresentado ontem para Moraes, toda sexta-feira tem que fazer, o boletim apresenta que ele vem, na verdade, piorando, né? Ao invés de melhorar, está piorando. Aumentaram a dose, tá? Do remédio e etc e tal. E vai fazer um monte de consultas e exames novamente, tá? Beleza. Estamos aguardando aqui, pessoal, bem rápido aqui, que eu acho que vai acontecer aqui, tô vendo aqui, eu acho que o Vocaro vai para a Papuda na segunda, mais tardar terça-feira, tá? Tem uma fala também aqui que gerou bastante embate aqui, hein? O Eduardo disse o seguinte: por mim, o PL romperia com o Novo e especialmente com o Zema, tá? Imediatamente. Segundo ele, o Zema está atrapalhando a campanha do Flávio. E aí, você concorda com o que o Zema vem fazendo ou não? Pelo jeito, a maioria das pessoas
né? A maioria das pessoas não concorda, porque ele vem caindo na pesquisa, né? Vem caindo. Ele está atrás aí até do Renan, né? O Renan eu já tinha falado para vocês sobre esse doido, né? Que ele iria crescer ali, né? E está acontecendo exatamente isso, né? Ele vai tirar mais voto do que o Caiado e vai tirar mais voto do que o Zema. Pode escrever aí o que eu tô falando. Eu não tô falando que ele vai crescer para disputar. Não é isso não. Mas ele fica em terceiro lugar, né? Aí porque o Caiado também não tá fazendo uma campanha legal, né? Enfim, não tá muito boa, né? Beleza? Curta, compartilha, se inscreve nesse canal. Muito obrigado.